Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal do Richard Salles com conteúdo de numerologia. Vamos falar um pouco sobre astrologia nesse canal aqui, vamos falar um pouco sobre o tarô e o seu significado, a sua utilização e como proceder dentro dessa maravilhosa ciência que é a ciência dos números. Pessoal, gostaria de falar hoje sobre um tema bastante interessante da numerologia. Quando a gente faz nosso mapa natal ou um mapa numerológico, existe um aspecto muito importante que a gente faz, que é o cálculo, utilizando sua data de nascimento. E nós escolhemos, na data de nascimento, o dia que você nasceu, o mês e o ano. Através dessa soma aí, nós conseguimos obter uma soma muito interessante, um número, um dígito aí, que esse dígito é atribuído a certos valores que você traz nessa existência que você tem. Algumas tradições, alguns métodos de numerologia, por exemplo, numerologia pitagórica, numerologia cabalística ou a numerologia tibetana, dá nomes diferentes. Uns são iguais e outros divergem um pouco na nomenclatura sobre esse aspecto aí. Por exemplo, na numerologia tibetana, eles dão essa síntese cabalística aí de missão. Conta que nas duas numerologias, a cabalística e a pitagórica dá o nome de número do caminho, ou número do destino da pessoa. Existe outra tradição que muda também o nome, dá outro nome de como urgência interior. Mas no final das contas é o mesmo sentido, é o mesmo significado, é a mesma finalidade e o resultado, não importando a diferença dos nomes, é a mesma coisa. O interessante é que quando uma pessoa nasce, quando a pessoa vem aqui, né, para esse novo começo que é a sua vida, iniciar esse novo processo de evolução da pessoa, ela nasce num determinado dia, numa determinada hora, num determinado mês, num determinado ano. Às vezes a gente pode pensar assim, será se isso é por acaso? Será se isso tem uma finalidade? Na verdade, se a gente for questionar um pouco, analisar ou refletir, a gente vai ver que nada é por acaso e tudo, na verdade, tem uma finalidade, tem uma razão de ser. Isso significa que uma pessoa não nasce numa hora determinada por acaso. Isso não significa que uma pessoa, por exemplo, ela nasce num mês que não tenha uma razão de ser. Quando ela nasce, por exemplo, no ano, significa também que tem uma razão de ser. E até nas horas que a pessoa nasce, também tem uma razão de ser. Tem uma razão de ser também quando ela nasce, por exemplo, num horário específico. Pode ser esse horário específico, pode ser à noite, esse horário específico pode ser de dia, esse horário específico pode ser no amanhã, pode ser numa tarde, etc. Ou seja, tudo tem uma finalidade. Às vezes cada pessoa nasce em uma estação específica do ano. Tudo isso, no final das contas, ela vai influir, vai influenciar, vai deixar algum valor no caráter da pessoa, vai deixar um valor na psique da pessoa, compreendendo esses aspectos do que a pessoa pensa, do que a pessoa sente e conclui nas suas ações. O significado de tudo isso é obter um número, que é um valor, um arquetipo, e dentro desse arquetipo tem certas mensagens, certos conselhos, certas clarezas, que dá uma certa claridade para a pessoa do que ela deve fazer, reconhecer seus defeitos, reconhecer seus valores, reconhecer suas fraquezas, reconhecer suas qualidades. Ou seja, ela tem um ponto de partida e através desse ponto de partida ela pode realizar alguma coisa, realizar um trabalho, realizar alguma atividade para o seu desenvolvimento como pessoa, seu desenvolvimento como ser humano, seu desenvolvimento como profissional na área que ele escolher exercer ou executar. Pois bem, voltando aqui, falando sobre esse aspecto da numerologia, vamos chamar essa parte dessa soma aqui, que é o destino, usado em alguns lugares como esse nome, outros como caminho e outros como urgência interior. Vamos fixar aqui nesse aspecto que se chama urgência interior. A própria palavra, o próprio nome, descreve alguma coisa, nos quer dizer alguma coisa, urgência interior. Ou seja, existe uma certa urgência dentro do interior da pessoa, uma certa urgência dentro da parte interna dessa pessoa. Significa que a parte interna dessa pessoa, no caso aqui, nós temos que analisar o que é interno e o que é externo. Interno é tudo que compreende com relação dentro do processo cognitivo do ser humano.
Então vamos nos fixar aqui em dois aspectos para começar, que significa o aspecto mental da pessoa e o aspecto emocional. Aí aqui a gente pode também colocar o aspecto espiritual, o aspecto anímico da alma da pessoa. E a gente pode colocar vários aspectos que compreendem esse aspecto interno de um ser humano. Mas a urgência interior é aquele aspecto interno que modifica ou que sensibiliza o que a pessoa é por dentro. Ou seja, o seu aspecto mental, o seu aspecto emocional, vamos dizer também o seu aspecto anímico, que é da alma, seus impulsos da sua alma, os seus aspectos, seus anelos espirituais, que empreende também a urgência interior. Então é um número bastante importante que ele nos remete, que ele nos ensina, ele nos traz uma mensagem. Por exemplo, dentro da Cabala hebraica, por exemplo, os números da urgência interior, ele é atribuído aos sefirotes, né? Da Cabala hebraica, da Cabala da árvore da vida, ele é atribuído a um dos sefirotes. E cada sefirote desse, dentro dessa interpretação desse número, ele significa alguma coisa. Mas voltando aqui na urgência interior, ou no caminho, ou no número do destino, ou no número do caminho, etc., dependendo do nome que a gente queira dar isso, ele traz algumas coisas bastante interessantes que a gente deve analisar. Por exemplo, ele significa, um dos primeiros aspectos, ele significa a responsabilidade que a pessoa tem. Ele influi diretamente dentro do indivíduo na sua responsabilidade. A outra coisa que ele compreende, esse número aqui, é a aprendizagem que essa pessoa fez durante toda a sua existência. Não compreendendo somente essa existência que hoje ele tem. Por exemplo, quando ele nasceu, por exemplo, hoje o nome dele é João Pedro, por exemplo, ou Francisco, não sei. Então, ele teve uma aprendizagem, desde o dia que ele nasceu até onde ele se encontra agora, ele teve uma aprendizagem durante essa caminhada que essa pessoa teve. Mas essa urgência interior aqui, esse número aqui em específico, ele não só diz essa caminhada que essa pessoa teve, mas também, dentro da visão, da cosmovisão das culturas orientais, nos ensina que um ser humano ele não tem só uma vida. Então ele teve várias vidas, ou seja, as vidas passadas, ou seja, ele não teve uma vida. Então compreende que nas outras vidas também, ele traz essa aprendizagem consigo. Então na urgência interior aqui, no número do destino, no número do caminho, no caminho da pessoa, tem essa aprendizagem que ele traz das outras existências. E isso fica onde depositado na pessoa? Fica depositado, a gente sabe que é na consciência da pessoa. E ela traz consigo como uma memória, vamos colocar assim, nesses dois aspectos que a gente mencionou aqui. No que ela pensa e no que ela sente, na sua mente e no seu sentimento, no seu coração. E ele exterioriza isso através do seu comportamento, da sua forma de ser. Vamos lá. Então aqui também, esse aspecto aqui da urgência interior mostra o caminho que a pessoa deve seguir, o seu caminho, vamos colocar assim, o seu caminho interno, o encontro com Deus dentro da pessoa. Ou seja, a pessoa tem a ânsia de buscar esse aspecto espiritual, esse aspecto divino, esse aspecto do ultra, esse aspecto religioso, esse aspecto do religar, esse aspecto do encontro consigo mesmo. Então, a urgência interior da pessoa, esse número do destino, dependendo do número específico, no caso que é a pessoa aqui, ele remete a isso na pessoa. Ele estimula isso na pessoa. Ele busca na pessoa esse anelo espiritual nato na pessoa. Ou seja, ela vai sempre buscar na sua vida esse encontro com a divindade, esse encontro com Deus. Então, em um momento da vida, ele vai aparecer isso. Pode ser que uma pessoa ele já venha e já tenha esse sentido já desperto, já tem esse sentido desenvolvido, já tem esse sentido ativado. Mas tem pessoas que não têm ainda, mas vai chegar um momento da sua vida que vai fazer sentido isso na vida dela. E ela vai buscar essas coisas, vai buscar isso que preenche o seu coração, isso que preenche sua alma. E outra coisa que é interessante, que esse aspecto da urgência interior aqui, do número do destino mostra para a pessoa, é a obediência que ela tem com tudo que lhe rodeia. Nesse caso, a vida, o meio, a sociedade,
as pessoas que lhe rodeiam, ela mesma, a obediência o quê? De ter um comportamento, de ter uma postura, de ter uma forma de ser, essa empatia que ela deve ter com todos os seres, com as pessoas que ela convive, etc. Dependendo do número, mostra esses detalhes que a pessoa tem. E outra coisa que mostra dentro desse número aqui, a gente chama de recorrência, que significa que aquilo que numa vida anterior ocorreu com ela, volta a ocorrer de novo. Ou seja, os fatos ocorridos, os fatos acontecidos, ele tende a se repetir na vida da pessoa. E através da observação, através da análise do mapa numerológico da pessoa, se sabe, mais ou menos, vamos dizer assim, tem um certo norte com relação a essas coisas. Para a pessoa se prevenir, para a pessoa se precaver, para a pessoa ter um sentido maior de clareza nesse aspecto da sua vida. Uma outra coisa interessante que a gente vai falar sobre esse número aqui, que é a urgência interior, ele mostra dentro da Cabala Hebraica uma relação, por exemplo. Dentro da Cabala Hebraica é dividido em 10 aspectos. E dependendo do número, ele simboliza uma coisa. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. O número 1 na Cabala Hebraica, a pessoa que, quando faz a soma cabalística lá do seu ano, do seu dia, do mês, do ano, que vai obter um número específico, um dígito específico, relacionando esse número com a Cabala Hebraica, ele significa alguma coisa. Vamos dar um exemplo aqui. Exemplo, uma pessoa fez o seu número lá, o seu mapa nesse sentido aí, e descobriu que sua urgência interior, o seu caminho de destino é o número 1. Olha uma coisa interessante aqui. O número 1, dentro da Cabala Hebraica, está relacionado com o sefirote mais elevado da Cabala Hebraica, que se chama Keter. Algumas tradições esotéricas chamam também do ancião dos dias. E um sentido ético que ele traz para a pessoa parece bobagem, mas é uma coisa tão real e tão atual que ele traz para a pessoa, que é o sentido da responsabilidade. Olha que interessante. Então, o sentido da responsabilidade. O número 1, uma das interpretações do número 1, desse aspecto aqui de comportamento da personalidade, do comportamento da pessoa, ele traz o sentido da responsabilidade. Dependendo da pessoa que tem esse número, significa, pode se dar duas interpretações. Primeiro, é uma pessoa que tem uma responsabilidade muito, muito boa, ou depende do caráter da pessoa, significa uma pessoa que é totalmente irresponsável, que tem esse número aqui. Significa o quê? Significa que se ela é responsável e ela nasce com essa responsabilidade nata, que é essa faculdade de ser responsável, de ter responsabilidade, significa que ele fez uma aprendizagem nessa vida e em outras, e ele conquistou isso através da sua experiência, através da sua vivência, através da sua vida em si. E se ele não tem, o que a numerologia diz aqui, no seu caminho aqui, na sua urgência exterior, na sua necessidade de desenvolver? Que você, através das técnicas de psicologia, você adquira novamente esse sentido da responsabilidade. Que é um sentido que sem esse sentido, a gente não consegue andar muito na nossa vida, não consegue se desenvolver muito. Vamos dar outro exemplo aqui, dentro desse mesmo aspecto. Por exemplo, se você fez seu número lá e deu que você, por exemplo, tem o número 2 como urgência interior ou como número de destino. Dentro dessa interpretação com relação à Cabala Hebraica, ou à árvore da vida, ele significa que você tem relação com Shokimah. E o Shokimah, dentro da Cabala Hebraica, ele significa o Cristo, ou o Cristo cósmico. E uma das qualidades do Cristo aqui, ele é o amor. O Cristo significa amor. Então, e o sentido aqui, o sentido que aporta para essa pessoa aqui, é o sentido da sinceridade. O sentido da sinceridade. E uma faculdade top daqui do número 2 é o amor. O contrário do amor, a gente sabe, se você for fazer uma análise aqui, você vai ver que é o ódio. O contrário do amor é o ódio. Mas um aspecto de comportamento ou de faculdade cognitiva que traz para a pessoa aqui é o sentido da sinceridade. Então significa que uma pessoa que tem essa urgência interior aqui, número 2,
significa que ele é uma pessoa muito sincera, se ele conquistou essa faculdade, porque ele tem que conquistar essa faculdade, porque faz parte do caminho dele, faz parte do destino dele, dentro dessa interpretação que nós estamos dando. Mas se ele não tem, significa que ele tem que conquistar a faculdade da sinceridade. Voltando lá para cima, que eu esqueci de falar para vocês aqui, Keter, que é o número 1, ele significa que é verdade, ele está relacionado com a verdade. E o contrário da verdade é a mentira. Então, a pessoa que tem a urgência interior número 1, ele pode ser aquela pessoa muito verdadeira e pode ser aquela pessoa muito mentirosa, depende do seu caráter, como nós estamos falando aqui. Então, a numerologia nesse sentido aqui, ela não é uma ciência taxativa, ou não é uma interpretação taxativa, tudo vai depender do comportamento. É uma forma de esclarecer mais para a pessoa esse sentido que ela traz dentro. Vamos continuar aqui com nossa observação aqui. Por exemplo, se você fez aquilo que nós estamos discutindo aqui, dentro desse aspecto aqui, você vai ver que o seu número, por exemplo, deu o número 3. O número 3 aqui, dentro dessa analogia com a cabala hebraica, com a árvore da vida, ele está relacionado com Binah. Binah, ele é o Espírito Santo. O Espírito Santo cristão, ou o Binah da cabala hebraica. O sentido que ele aporta para o caráter de uma pessoa aqui, quando a pessoa tem essa urgência interior número 3, é o sentido da auto-observação. Sentido da auto-observação. Pessoal, a auto-observação é um sentido psíquico, vamos colocar assim. É um treino que a pessoa faz para conseguir se observar por dentro. Se observar o que ela é por dentro. Por exemplo, a gente pode utilizar o sentido da observação para observar o que está por fora, ou seja, o nosso comportamento, as coisas que nos rodeiam, as pessoas que a gente interage, os lugares que a gente vai, a gente observa através dos nossos 5 sentidos. Da visão, da audição, do olfato, do paladar e do tato. A gente usa esses 5 sentidos para a gente localizar as coisas que nos rodeiam e para a gente observar aquilo que nos cercam. Mas a autoobservação é um sentido para a pessoa se olhar para dentro. Olha que interessante. Se olhar para dentro. A autoobservação confere à pessoa o poder de se ver por dentro, de se ver tal como é. Ou seja, ela vai começar a observar, ela vai começar a se ver o que ela pensa, o que ela sente, o que se passa por dentro dela. E tem uma prática para fazer isso, que é uma prática que a gente utiliza para olhar-se por dentro, ver-se por dentro. Então, a pessoa que tem essa urgência interior número 3, dentro dessa interpretação da cabala hebraica aqui, convida ela à autoobservação. E outro aspecto aqui, um outro aspecto interessante aqui da interpretação de Binah, o Espírito Santo, é o respeito total à vida. Porque o Espírito Santo, ele simboliza a vida. E toda pessoa que é contra a vida, ele não está sendo fiel a esse aspecto do Espírito Santo, ou do de Binah. Então a pessoa tem que eliminar, ou tem que tirar do seu interior a crueldade, tirar o direito dos seres de viver. Ou seja, a pessoa pode matar, a pessoa não é só matar uma pessoa nesse sentido aqui, senão tirar a vida de uma planta, tirar a vida de um animal, ou ser cruel nesse sentido aqui. Então, eliminar dentro da sua natureza, de nossa natureza aqui, esse aspecto da crueldade. Olha o interessante, a analogia que nós estamos fazendo com relação à urgência interior e fazendo essa analogia com relação à cabala hebraica. Vamos pular aqui para o outro número, que é o número 4. Ou seja, se você tem como caminho, ou urgência interior, o número do caminho, desse aqui nós estamos falando aqui, ou o número do destino, dentro dessa interpretação da cabala hebraica e pitagórica, o número 4, o sentido que ele aporta para você é o sentido de assombro. Nós estamos falando de coisa aqui que é uma coisa que talvez dentro das analogias que as pessoas que trabalham com numerologia, eu acho que talvez nem façam isso, porque isso aqui é uma interpretação mais pessoal, mais prático para a pessoa ver essas coisas dentro dela. O sentido de assombro é o sentido que permite a pessoa ficar deslumbrada com aquilo que os sentidos dela aportam para ela. Ou seja,
ela tem que estar de bem com a vida, ela tem que estar feliz, ela tem que estar contente, igual uma criança. Uma criança, ela tem esse sentido de assombro muito desenvolvido. Ela se maravilha até com o cair da chuva. Ela se maravilha caminhando numa lama, deitando na lama, rolando na lama. Ela fica feliz sentindo um cheiro de uma planta, ela se extasia com o cheiro de um odor diferente, um perfume diferente. Ela se sensibiliza com um toque, porque para ela tudo é novo. O sentido de assombro significa perceber as coisas como novo. Ou seja, não guardar na nossa memória como algo mecânico as coisas e deixar que as coisas venham sempre de forma mecânica e não apreciar aquilo que a vida tem para nos oferecer. Então, o sentido de assombro mostra que nós devemos apreciar a vida e amar a vida e perceber que a vida é um dom de Deus e tudo aquilo que está no nosso alcance, que o nosso sentido pode alcançar, pode degustar, pode acariciar, é prazeroso. Ou seja, o maravilhoso dom de apreciar o instante, de degustar o instante, de viver no instante, de estar no instante e aproveitar tudo aquilo que o instante pode oferecer e se extasiar com isso. Isso é o número 4. E o número 4, dentro da cabala hebraica, ele está relacionado com um aspecto que nós chamamos de íntimo, ou Chesed. O que ele mostra para a pessoa? Ele é um número muito espiritual aqui, nessa relação que nós estamos falando aqui. Aqui não vamos entrar em si dentro do aspecto da numerologia e outras interpretações. Nós estamos só fazendo uma pequena análise, um pequeno estudo rápido para mostrar que a numerologia tem uma seriedade, ela é séria, ela não é um passatempo, ela tem uma finalidade, ela tem uma razão de ser. Então é uma ciência muito antiga. Outro número, por exemplo, o número que, quando a pessoa faz o seu número, por exemplo, é o número 5, dentro do número do destino aqui, o número do destino aporta para a pessoa o sentido da devoção. O sentido da devoção. A devoção, pessoal, é uma coisa muito interior, porque é aquilo que a pessoa sente para se interiorizar, ou seja, para render culto ao divino, a Deus, o Deus que a pessoa tem dentro. Ou seja, é uma empatia que a pessoa tem com essa parte espiritual. Essa é a devoção. Quando a pessoa se senta frente de uma outra pessoa, por exemplo, e vê que ali que está na sua frente é uma vida. E essa vida tem um caminho, ela veio de algum lugar e ela vai para algum lugar. E ela tem uma missão. E a missão dela é semelhante à sua. Então ela tem uma razão de ser. Ela vê um animal, ela vai pensar a mesma coisa. Ela vê a vida, ela vai pensar a mesma coisa. E ela se olhando para dentro, ela vai ter que buscar esse prazer de se interiorizar, de render culto a alguma coisa, algum divino. Buscar um sentido para a sua existência. Então aqui o número 5, dentro da cabala hebraica aqui, ele mostra que a pessoa deve buscar um sentido para a sua existência. Então é muito interessante. Ele está relacionado com essa parte aqui da cabala que a gente chama de Bud, nesse aspecto da cabala hebraica. Então, mostra para a pessoa que ela deve buscar um sentido para a sua existência. A pessoa que tem essa urgência interior, ela tem muitas características que nós não vamos falar aqui. Nós estamos falando só a interpretação, fazendo analogia com a cabala hebraica. Então, ela deve buscar um sentido para a sua existência. Ou seja, uma pessoa que conseguiu a devoção está relacionada com a santidade, com os mestres antigos de todas as religiões. São aquelas pessoas devotas do seu Deus interior. Mas para a gente, na vida prática, mostra que a pessoa deve buscar um sentido para a sua existência, a devoção. Outro sentido aqui, nós vamos falar aqui, que é o número 6. O número 6 está relacionado com o sentido da obediência. O sentido da obediência. Interessante que a obediência é uma coisa que a gente talvez não saiba mais, mas não aprendeu. Mas a obediência tem a ver com obedecer às leis. As leis, tanto as leis humanas como as leis divinas, as leis naturais, as leis biológicas. Por exemplo,
Uma pessoa que não respeita as leis de seu corpo, ela vai dar problema, ela vai ficar doente. Uma pessoa que não obedece às leis naturais, vai dar problema também. Imagine só, por exemplo, uma pessoa que não dorme e fica transnoitando em festa, balada, etc. Isso é uma lei natural, o seu corpo não aguenta passar por isso, ele tem que ter um descanso para se recompor. Ela não vai aguentar, com o tempo vai dar problema, uma lei natural. Podemos também relacionar com uma lei biológica. As leis humanas, se você viola a lei, vai dar problema para você. Tem também as leis ética ou espiritual, e isso é fácil de entender porque na religião cristã, existem os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são um código de ética, um código de comportamento, um código moral, um código que uma sociedade teria que seguir para desenvolver certos valores morais e éticos. Então, a obediência tem a ver com isso, o cumprimento das leis, das suas leis, nas leis em vários aspectos. Então, ele mostra que a gente deve observar que o sentido da lei, ele mostra a organização. E a pessoa que tem essa urgência interior, ele tem que perceber isso. Ele tem que aprender a observar essas coisas. Aprender a ver essas coisas. Porque essa pessoa, ele não gosta de obedecer às leis. Ele é desobediente com relação a essas coisas. Então, normalmente, na pessoa que tem isso, ele tem essas coisas, essa desobediência de forma nata. Mas pode ser que ele, através da experiência dele, da dor e do sofrimento, ele conseguiu desenvolver essa experiência. Mas pode ser que ainda ele não tenha. Mas outro aspecto que ele está relacionado aqui, dentro da Cabala hebraica, ele está relacionado com Tiferet. Tiferet significa alma humana, significa a força da vontade. Então, uma pessoa que tem essa urgência interior aqui, ele é uma pessoa que tem muita força de vontade, ou seja, ele consegue superar, se ele quiser, ele consegue superar todas as fraquezas que ele tem, todas as debilidades que ele tem, porque ele tem força de vontade para isso. Então, é uma pessoa que tem uma força de vontade muito boa. Mas uma coisa que prejudica a pessoa que tem a urgência interior número 6, o caminho da vida, aqui nesse caso que nós estamos vendo aqui, o destino aqui, é a dúvida, num sentido da dúvida, nesse sentido da dúvida, não no sentido da dúvida em si, mas senão no sentido da insegurança. Então que ele tem que trabalhar muito para superar essas debilidades, essas fraquezas. Vamos dar outra interpretação aqui, que é o número 7. Nesse sentido que nós estamos vendo aqui, o número 7 aqui, ele aporta para a pessoa o sentido da autoridade. E está relacionado com a esfera de Netzá da Cabala hebraica. Autoridade no sentido não de autoritário, senão que a autoridade ela vem através do comportamento que a pessoa tenha. A pessoa se torna uma pessoa que tenha respeito, o respeito nesse sentido aqui, é pelo comportamento. Então, a pessoa que tem um comportamento digno, honesto, as pessoas respeitam. Então, ele tem autoridade, ele tem solvência moral, ele tem alguma coisa a forma que ele tem que se portar. Então, o número 7 está relacionado com esse aspecto, ou seja, a pessoa tem que conquistar essas coisas para ele ter essa autoridade. E começa essa autoridade na mente dele, subjugando os seus maus pensamentos, subjugando os seus maus sentimentos e trabalhando sobre esse aspecto psicológico dentro de si mesmo. Outra interpretação aqui, nós vamos fazer aqui, é do número 8. Se você tem urgência interior ou número de destino número 8, ele lhe convida a desenvolver esse sentido aqui que nós chamamos de sentido de respeito a si mesmo. O sentido de respeito a si mesmo. Então, se a gente for fazer uma análise aqui, uma analogia aqui do respeito a si mesmo, é muito fácil, usando um pouco de sentido comum aqui, a gente vai ver que quem não respeita a si mesmo, ele não respeita ninguém. Então, o respeito a si mesmo é muito interessante nós fazer uma análise sobre isso aqui. Não vou entrar muito em detalhes aqui, senão vai ficar muito longo o vídeo, já está longo, né? E ele está relacionado aqui com a esfera da Cabala hebraica que se chama Hod, que é o mundo dos sentimentos, do sentimento. Então é algo muito importante aqui.
do desejo, dos desejos também. A pessoa que tem um número 9 como urgência interior, ou como caminho da vida, ou caminho aqui, ou missão aqui na interpretação da Cabala da numerologia tibetana, ou o número de destino na interpretação da Cabala da numerologia pitagórica ou cabalística, você tem o número 9 como esse número aí, significa dinamismo na pessoa. Dinamismo, sentido de dinamismo. A pessoa tem que desenvolver, ou às vezes a pessoa já tem, como nós estamos falando aqui. Não vou falar mais, me aprofundar mais sobre esse aspecto aqui, senão vai ficar muito longo o vídeo. E tem a ver também com esse aspecto aqui da pessoa, que é da Cabala hebraica, que nós chamamos de exode. Então, tem a ver com essa parte da vitalidade da pessoa, tem a ver com essa parte da vida da pessoa, tem a ver com essa parte da sua energia mesmo, energia física mesmo. Isso se traduz no seu dinamismo, na sua saúde em si. Outro aspecto também que é levado em consideração aqui, dentro dessa analogia da urgência interior aqui, é o número 10. Em algumas analogias, por exemplo, em algumas analogias não se considera, por exemplo, o número 10, senão até o número 9. Mas dentro da Cabala, dentro de outras interpretações, se considera sim o número 10 na interpretação de um mapa numerológico, de um mapa natal, para fazer uma análise junto com a pessoa sobre esse aspecto. Então, o número 10, ele tem a ver com o sentido da vida. Então, como a gente falou, o sentido da vida em vários aspectos também aqui. Aí a gente vai ter que fazer um estudo aqui, quando a gente faz um mapa para a pessoa, quando a gente está analisando junto com ela aqui, a gente faz uma análise com relação a essa pessoa, a situação que ela está vivendo no momento, a situação que ela viveu de agora para trás, para ver, dentro desse sentido aqui, o que está lhe faltando, o que ela precisa conquistar, e a gente vai dando algumas dicas com relação a isso. E esse número 10 está relacionado dentro da Cabala hebraica, aqui, para fechar aqui esse vídeo aqui, com o Sefirote aqui, Malkut. Malkut, ele tem duas interpretações. Ele significa o mundo físico, né? O mundo da terceira dimensão, e também ele significa o corpo da pessoa, ou seja, o nosso corpo de carne e osso. Então, Malkut é o mundo, e Malkut também, aqui, ele quer dizer o corpo físico da pessoa. Então, por isso que um sentido que a pessoa tem que desenvolver com relação a isso aqui é o sentido da vida. O sentido da vida. A vida tem um sentido de ser. A vida tem um sentido de existir. A vida, ela nunca deixa de existir. A vida nunca morre, senão que ela tem um caminho. Ela é passageira dentro de nós. Mas se eu cuido dela, se eu trato ela bem, e se eu me importo com a vida, eu tenho esse amor pela vida, a vida tende a ficar mais em mim, e eu ter mais saúde, mais juventude, mais dinamismo nesse sentido aqui. Então, pessoal, gostaria aqui de agradecer a todos por ter ficado aqui no vídeo aqui, falando um pouco sobre esse aspecto muito importante que é sobre a numerologia. A numerologia, como a gente falou aqui, ela nos dá algumas dicas para você se desenvolver em vários aspectos da sua vida. Principalmente na sua vida interior, na sua vida pessoal, mostrando certos aspectos que você deve conquistar e que você já tem, que você deve conhecer. Então nós fizemos aqui nesse vídeo uma analogia de cada número com relação a um aspecto da Cabala hebraica, da Cabala sefirótica ou da árvore da vida. Para você ver que a numerologia é uma ciência séria, é um estudo sério que a pessoa faz de si mesma. E com isso ela tem um material muito bom para trabalhar. Se você quer fazer um mapa especializado, um mapa personalizado comigo, entra aqui na bio aqui do YouTube aqui, ou do Instagram, e entre em contato com a gente. Nós vamos fazer um mapa para você, personalizado, com as suas características, e dar uma interpretação do que a gente entende, do que a gente compreende sobre esse aspecto aqui e sobre você. Nós fazemos uma interpretação muito boa e você faz uma análise aí e começa a comprovar coisas na sua vida. Um grande abraço para todos, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal.
Muito obrigado por ter assistido e conto com vocês no próximo vídeo. Dê um gostei pra gente aí e obrigado a todos. Até o próximo vídeo.